espiritualidade. O profeta Jeremias nos diz que nós vamos buscar a Deus e vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração, de inteireza de disposição e de vontade. Há uma sede profunda no coração humano. Às vezes nós maquiamos isso e tentamos correr de um lado para o outro, tentando trazer alguma resposta ao clamor do nosso coração. Só existe uma referência que pode encontrar o desejo profundo do íntimo do nosso ser, que é o nosso encontro pessoal profundo com Deus. Ele é a fonte de toda espiritualidade. Seja muito bem-vindo a essa celebração online da IBNU. E tem muita coisa legal aqui preparada pela frente, hein? Vamos ter momentos de adoração a Deus através de música, de gratidão através das nossas orações e, claro, uma meditação na palavra para a gente conhecer um pouco mais sobre Deus. Então já compartilha esse link aí com o seu pessoal, chama todos os amigos e vem participar com a gente. Sinta-se à vontade também para deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos lá! As obras do seu poder, um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda tribo, língua e raça, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus, toda a criação, louve ao Senhor. Aleluia, ao único Deus. Aleluia. Os céus declaram sua glória e o firmamento as obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só as mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações,
criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus. Toda a criação, louve ao Senhor. Esse é um momento especial de gratidão e eu tenho um motivo muito especial para agradecer. Há 2 semanas eu perdi uma tia querida e amada, que morava lá em Pernambuco, e eu infelizmente não consegui ir até lá. E eu fiquei muito triste, mas eu recebi o apoio de toda a igreja, de todos os amigos que aqui choraram comigo, oraram comigo. Então eu sou muito grata a Deus por essa família querida que eu tenho aqui, que me confortaram nesse momento tão especial. Então eu louvo a Deus por isso. De toda a
Oi, gente linda, espero que se encontrem bem e abençoados no lugar que você se encontra. Eu estava lendo agora há pouco, tem gente que colocou óculos, se não vejo, em Filipenses, um versículo que todos nós conhecemos. E ele fala assim, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando os problemas aparecem, quando a vida fica complicada, quando o controle sai de nossa mão, a gente não tem outra escolha e não tem melhor escolha que levar as nossas vidas a Deus. E eu gosto do segundo versículo que ele fala que a paz é aquilo que se vai albergar em nosso coração quando a gente consegue descansar todo aquilo que pesa, todo aquilo que é nossa responsabilidade nas mãos de Deus. Quando a gente lê, parece um pouco mais fácil, né? Quando a gente leva isso para a prática, é um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza que da mesma forma que eu poderia contar para vocês um monte de histórias onde eu vi a mão de Deus agindo, apesar de eu não saber o que fazer, também vocês devem ter um monte de histórias para falar a mesma coisa. Então eu quero que pensemos juntos neste momento. Quais são esses problemas, quais são essas questões, quais são esses temas que precisamos colocar na mão de Deus, porque a gente não tem força suficiente para trazer uma solução. O que é que saiu de nosso controle, que a gente saiu da nossa agenda, saiu de nosso domínio e que a gente precisa deixá-lo nos pés de Deus para que Ele solucione da melhor forma e venha trazer paz no coração. Vamos orar juntos? Vamos pedir agora para Ele que venha trazer essa paz para nós. Pai amado e poderoso, obrigado porque podemos estar juntos apesar da distância geográfica. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor olhe para o coração de cada um de nós, cada problema, cada situação, cada coisa que traz tristeza no nosso coração, que nos faz sentir impotentes, Senhor. Queremos deixá-lo na frente do teu altar. Senhor, seja a tua solução, a solução divina sobre cada caso. Senhor, seja qualquer problema, seja econômico, seja saúde, seja problema do trabalho, deixamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor soluciona. E te pedimos, Senhor, que tua paz venha invadir os nossos corações e nossas mentes, para que possamos descansar, sabendo que somos teu filho, que somos a linha dos teus olhos e que em ti estamos seguros. Também te agradecemos, Senhor, por cada batalha que o Senhor tem ganhado para a gente. Te agradecemos por cada momento que o Senhor tem cuidado de nós e de aqueles que amamos. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para todos. Eu só existo para o teu louvor, mil versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, amoroso Pai, por toda a eternidade.
nossa alegria, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Eu não mereço o que fez em mim, a minha história é um dia feliz, maravilhoso Deus. De alguma forma quero agradecer, essa canção é só pra te dizer, maravilhoso Deus. Dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria, para o teu louvor, para o teu Maravilhoso Deus, enquanto eu viver, Mil versos canto para te alegrar. que hoje sou e tudo Eu só existo para o teu louvor. Celebramos teu amor e tua bondade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria, para o teu louvor, para o teu Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos hoje vivos e em sintonia através dos caminhos digitais para ouvir a palavra divina, estudar um pequeno trecho da Bíblia e abrir o coração para entender com mais clareza a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar, estamos aqui neste novo momento pensando especialmente em adoração, em como nós devemos nos aproximar de Deus para dar a Ele a glória que lhe é devida. E eu convido você hoje a refletir sobre um tema um tanto quanto assim impactante. Quando a coisa apertar, é só cantar. Como assim? Vamos dar uma olhada no livro de Jeremias, capítulo de número 20, quando o texto nos fala, a partir do versículo 7, o seguinte: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim.
Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, mas Deus não me matou. No ventre materno nem fez de minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Coisa impressionante o relato de Jeremias nesse capítulo 20. E quando a gente pensa aqui em falar de adoração, de cultuar, de celebrar a Deus, muitas vezes a gente corre o risco assim até de ser refém de uma superficialidade muito pouco refletida, onde a gente observa as pessoas mesmo, muitas vezes repetindo coisas assim que são comuns, dizendo frases de efeito, sabe aquela coisa que parece muito pouco autêntica e que a gente olha e diz alguma coisa estranha nessa espiritualidade? Por isso a gente levanta a questão, né? Os momentos difíceis, as crises, aquilo que a gente não consegue entender na nossa vida, muitas vezes tem uma espécie de papel de revelar o que é genuíno, o que é verdadeiro, o que de fato se estabelece com firmeza para que a gente tenha de verdade onde se apoiar no nosso coração, na nossa interioridade. Então a gente começa aqui a ver a vida dura de Jeremias, porque tem muita gente que pensa o seguinte, olha, se eu estou ligado a Deus, se Deus me tocou ou me chamou para servi-lo de alguma maneira, para fazer alguma coisa como a obra de Deus, certamente a minha vida vai ser assim, vamos dizer, diferenciada, favorável, eu vou ter algum tipo de recompensa nisso. O curioso é ver o que acontece com um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, o segundo maior livro profético do Antigo Testamento. Jeremias, que veio de um lugar chamado Anatote, provável que ele tenha ali uma origem sacerdotal, ele foi um profeta num momento difícil, seu ministério aí vai desde 626 a 586 a.C. A gente pode observar, né, que esse é um momento muito complicado na história de Judá, quando nós vamos enfrentar aqui neste ambiente histórico a invasão neobabilônica, né? Jeremias pega aí
principalmente, né, os momentos assim mais difíceis depois do reinado de Josias, que foi o último rei de expressão em Judá, e depois ele vai estar ali falando na época também do rei Jeoaquim, do rei Joaquim, do rei Zedequias, e ele tem um ministério aí que vai até o momento da destruição da cidade de Jerusalém, aí quando o terceiro grupo de refugiados, podemos assim dizer, ou melhor, de cativos, né, de prisioneiros de guerra, que são levados para o cativeiro, o exílio na Babilônia. Isso quer dizer que a época de Jeremias é terrível, é difícil, e Deus vai mexer com ele. Ele tem assim um histórico tão complicado, né, que ele acaba até mesmo tendo uma dificuldade séria na questão da sua família, na história com a sua esposa. Ele acaba ficando sozinho no seu cenário, né, de ter uma vida muito prejudicada naquilo que poderia se esperar. E aqui, num trecho do capítulo 20, que começa, na verdade, lá no capítulo 18, que vai falar de como é que Deus trabalha na vida de alguém como se um oleiro está moldando um vaso, né? Uma peça que vai ser utilizada. Então Jeremias começa a falar sobre isso. E aí quando a gente chega no capítulo 20, que a gente leu, nós temos uma situação difícil, pessoal, quando Pazur, que é o mais alto oficial do templo do Senhor, aquele templo que tinha sido construído por Salomão ainda, o primeiro, ele viu Jeremias profetizar e mandou espancar o profeta e prender Jeremias num tronco. E ele passa por toda essa situação terrível. E o que Jeremias está dizendo? Olha, pessoal, a injustiça, a maldade, porque você sabe disso, que os seres humanos, muitas vezes, eles vão criando coragem de se aprofundar na prática da maldade, do pecado, da injustiça, da exploração e até mesmo da crueldade. E isso vai crescendo. E como as pessoas começam a achar que todo tipo de coisa inaceitável não terá qualquer tipo de desdobramento, desfecho, julgamento, juízo, a pessoa então entra nessa espiral problemática, e isso tinha acontecido. Então chegou uma hora em que Deus diz, olha, não dá mais. A coisa chegou num ponto, a injustiça, a impiedade, a maldade, a tal ponto que Deus vai interferir nesse processo de contaminação para toda parte, não só da terra de Israel, mas do mundo à sua volta também. E aí então Jeremias é o profeta escolhido por Deus nesse processo para mostrar que o julgamento chegará sobre Judá, sobre Jerusalém e sobre o próprio Pazur, que acabou aí, né, castigando o profeta sem piedade. E aí a gente entra num momento tão interessante e diferente, que a gente vai olhar aqui como é que Jeremias vê a sua situação. E olha que coisa interessante. A pergunta que a gente levanta é: por que a gente canta? Por que a gente adora a Deus? Por que a gente faz, né, o que a gente chama de celebração, de momento de culto, de adoração, né, essa organização litúrgica oferecida ao Deus eterno e Deus único? A gente faz isso muito impulsionado por um elemento positivo, né? Então, olha, eu quero agradecer a Deus, eu quero cantar ao Senhor, eu quero celebrar. Então, é muito comum, né? As igrejas, as comunidades, eles fazem festas de aniversário, fazem festas em momentos especiais, e você vê toda aquela gente ali. Mas, por trás desse cenário aparentemente favorável, se escondem corações machucados, doloridos, onde a coisa parece não ter conexão com o que de fato está acontecendo. É por essa razão é que o ambiente religioso é um ambiente assim, um tanto quanto necessário de uma atenção a mais. Porque
como a gente, para participar desses momentos de celebração, a gente, vamos ser sinceros aqui, tem que cumprir um papel. Tem que apresentar a coisa, né, assim, de maneira sorridente, né? Eu já ouvi várias vezes pessoas orando assim, em momentos dizendo: Senhor, tira toda a tristeza do meu coração, ó Deus, manda embora todo o sentimento negativo. Quer dizer, a gente só pode louvar, adorar e se voltar para Deus quando as coisas estão, de fato, se mostrando favoráveis. Que coisa curiosa. Isso traz um problema, porque a gente, quando não está realmente encaminhado no coração para isso, você desempenha um papel que se aproxima de uma coisa meio próxima da hipocrisia. Se aproxima de algo que é meramente uma representação formal. Por isso que muita gente, às vezes, no ambiente, vamos dizer, litúrgico, tem aquele olhar vazio, tem aquele olhar tipo, que hora vai acabar esse negócio? Tem aquela falta de conexão com aquilo que está acontecendo à volta. E outros até entram ali, mas de uma maneira como que fugidia, como que num extravasamento da própria dor. A coisa interessante é como esse capítulo de Jeremias se volta para Deus, atenção, no momento mais dolorido, mas quando a gente pode dizer que é quando a dor aperta, quando a dor vai apertar, a gente vê algo curioso e diferente aqui. E o que nós observamos? É uma coisa muito peculiar. Jeremias vai dizer que ele está, de certa forma, reclamando com Deus, porque ele diz o seguinte: olha Deus, eu estou envolvido aqui com a função de falar em teu nome. Um dia o Senhor me motivou, aliás, no começo do livro de Jeremias, Jeremias é convocado por Deus e ele diz: Senhor, olha, eu sou muito novo para esse negócio, eu nem tenho condição de exercer esse papel. E aí ele não só tem que enfrentar uma situação tão difícil, porque ele é visto como suspeito, porque ele parece estar falando bem dos babilônios que vão invadir e dizendo que Deus não vai resolver a situação de Judá. A gente sabe, os religiosos têm sempre um discurso positivo, dizendo que tudo vai dar certo, que a pessoa vai ser curada, que não tem problema mais nenhum. Jeremias tem um papel da parte de Deus ao contrário. Ele diz: não, pessoal, a gente vai perder essa guerra. Os babilônios vão chegar aqui, eles vão destruir o templo do Senhor. Então é um negócio impensável. E ele passa por uma situação difícil, e ele vai até dizer que a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. De tal maneira que até mesmo ele vai dizer que os seus amigos que agora rompem com ele estão esperando que ele tropece, como a gente pode observar no versículo de número 10. E então ele apresenta toda a sua dor. E esse lamento, olha só que coisa interessante, esse lamento entra num nível muito aprofundado de dor que a gente não imagina. Você já pensou nisso? Será que lamentação pode estar associada com adoração? É interessante pensar dessa maneira, porque como nós imaginamos que Deus é Senhor da realidade somente quando as coisas acontecem de acordo com a nossa previsão e dentro daquilo que está na nossa expectativa do positivo, quando a gente vê esse descompasso, parece que Deus foi embora, parece que Deus se ausentou, parece que Deus não está mais presente de alguma maneira. E aqui é curioso, preste atenção, a essência da adoração está muito relacionada com genuinidade. Lembre-se de que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, ele diz que a adoração não tem tanto a ver com o lugar, nem com o estilo daquilo que é feito, nem com toda essa pragmática trabalhada e que até se torna quase uma espécie de produto a ser colocado à disposição. A adoração é chamada de adoração em espírito
espírito e em verdade. Romanos 12 vai falar que o culto oferecido a Deus é uma espécie de sacrifício que se define como um culto logiken, ou seja, racional, que tem o sentido de genuíno. E aí é que está a questão fundamental. Se nós estamos diante de Deus e diante da nossa realidade, enfrentando as circunstâncias da nossa vida e as circunstâncias do nosso tempo, nós precisamos de transparência, verdade e genuinidade. Então não é para representar papel nenhum. Não é para fazer de conta que nada é, sendo que não é de verdade. É necessário esse coração que se abre para a realidade de Deus, quer seja no momento de festa e de alegria, ou até mesmo na maior tribulação do dia a dia. Por isso é curioso que não só Jeremias, como muitos textos bíblicos e até mesmo os textos que aparecem em salmos de lamento, eles têm essa marca do choro profundo, da dor que se coloca diante de Deus. E quem lê isso fica assustado, né? Porque fala, como assim? Não é para o Jeremias falar, ó Senhor, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que nós viveremos felizes para sempre. Preste atenção nessa adoração que surge nesse contexto e surge com uma expressão de dor maior, que é diferente da murmuração, que é diferente de uma revolta pecaminosa. É a expressão máxima da dor quando todas as coisas parecem não fazer sentido. Pense bem comigo na vida de um homem como Jeremias, que se dedica ao Senhor, que enfrenta um momento difícil na história, que não é compreendido pelo seu povo, que acaba perdendo a conexão com os próprios amigos e que vai enfrentar um momento desse. A gente entende a dor do profeta quando ele vai dizer aqui algo tão pesado como: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia que minha mãe me deu a luz. E assim ele derrama o seu coração, dizendo: Deus, por que o Senhor me deixou viver? E não é assim que muitas vezes a gente se sente no momento quando aquilo que parecia ser a nossa esperança se vai. Quando a gente sofre uma espécie de engano e de atitude perversa, uma espécie de facada nas costas, um momento em que o seu chão se vai, e quando tanta coisa significa o desmoronar dos nossos sonhos, esperanças e expectativas, a gente diz: puxa vida, por que eu nasci? Qual é a razão de tudo isso? E o que eu acho tão extraordinário é como a Bíblia, essa palavra extraordinária de Deus, faz questão de ter o que eu posso chamar, né, no domínio do sagrado, do jogo mais limpo diante de Deus, apresentando a profundidade do coração ferido. Isso parece uma loucura, mas na verdade é um caminho de cura. Exatamente diferente do que a gente faz tentando proteger as coisas a partir da nossa aparência, a partir daquilo que a gente pretende apresentar, dessa adoração fabricada. É esse tipo de expurgar da dor, esse processo de arrancar o pus, essa coisa de mexer no profundo, com toda a abertura, significa um santo choro diante de Deus que tem condições de reorganizar a realidade no nosso caminho com o Senhor. Agora, a gente olha isso e fica impressionado, porque eu sinceramente não esperava isso no texto de Jeremias aqui. Porque a gente lê e vê toda a situação daquilo que está acontecendo na história dele, e nós vamos, ao mesmo tempo, ver que, de alguma maneira, é até curioso, porque ele começa a descrever todo o seu sofrimento diante de Deus, na sua realidade diante da comunidade, né, do povo de Judá. E, no segundo momento, ele vai apresentar
a dor maior que tem a ver com a sua individualidade, com refletir sobre a razão de ser da sua vida nesse momento tão difícil e cruel da história. Para você entender o que acontece aqui, é tipo o fim de tudo, porque Deus fez aliança com Israel, o povo se dividiu, o povo entrou num caminho de apostasia, o reino do norte já havia sido destruído há mais ou menos uns 100 e poucos anos antes do que está acontecendo agora, e agora é o fim do reino do sul, é o fim do reino de Judá, é a ameaça total sobre a casa de Davi, a destruição do templo do Senhor, e é o povo de Deus sendo levado como escravo. Então a pergunta para você que cresceu com todo o sonho da sua vida, com todo o caminho que você teve de servir a razão de ser da nação, que é o próprio Deus que se revelou e fez uma aliança baseada em amor, em Hesed com eles, e de repente tudo isso vai acabar, como é que você fica? É lógico que você vai reagir como Jeremias dizendo: por que eu existo? Qual é a razão de ser da minha vida? Isso não faz para mim sentido nenhum. No meio desses lugares que parecem túneis escuros de interrogação, de dor e lamento, que tem um tom de adoração, olha que coisa curiosa, aparecem textos que chamam a nossa atenção. Ele vai dizer, por exemplo, no verso de número 11, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. A coisa que chama atenção, quando a dor for apertar, não há razão para de Deus a gente se desconectar. Aqui, todo o lamento, toda a dor maior, o lamento ainda mais profundo da segunda parte, que expõe e traz à tona tudo o que acontece no coração, provoca uma espécie de limpeza, uma espécie de ação psicológica e espiritual no coração, que permite que, apesar de tudo, ainda há uma conexão com Deus, entendendo que o único caminho é se voltar para o Senhor, que Deus mantém, apesar de eu não entender como, o seu poder agindo, e além do mais, ele permanece um Deus justo que, diante de tudo aquilo que está acontecendo, que podemos aqui dizer um verdadeiro absurdo, Jeremias não procura se vingar, não procura agir por conta própria. Ele diz: Senhor, eu vou entregar a ti, porque aquilo que envolve a devida retribuição do mal é tu, Senhor, que vais fazer. Então é muito interessante, impressionante, mas eu posso dizer que coisa ainda mais extraordinária vai ser vista quando a gente descobre um caminho tanto impensável, absolutamente imponderável, de relacionamento de Jeremias com o próprio Senhor. Quando nós olhamos para o texto do versículo 7 do capítulo que nós lemos, que é o capítulo 20, uma frase é um tanto quanto desnorteadora. Preste atenção. Diz o texto, as traduções inclusive variam na hora de traduzir um verbo que no original aparece na forma pititani. Diz assim: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Ou eu me deixei ser enganado por ti. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. A gente lê isso e fala: peraí, eu não estou entendendo mais nada. Deus engana o profeta. Mas Deus não é a nossa referência, o Senhor não é
praticamente sinônimo de toda a verdade. Que história é essa de Deus aparecer como alguém que engana? É interessante que esse verbo, às vezes, os estudiosos lutam para traduzir. Então tem gente, por exemplo, que mesmo sabendo que a raiz fundamental e essencial do verbo tem a ver com essa ideia de enganar, de iludir, tentam traduzir assim de uma outra forma. Por exemplo, Senhor, tu me persuadiste, né, para minimizar um pouco da força do verbo. Outras versões, curiosamente, tem até um termo assim, um tanto quanto forte, assim, que Senhor, tu me seduziste. Isso porque esse verbo, em outros contextos, pode ter essa conotação. Mas o que está acontecendo aqui? Por que uma palavra como essa aparece e a gente começa a entender isso quando a gente olha para a vida de Jeremias, né? Ou seja, Deus mexeu com ele. Deus agiu no seu coração, Deus o convocou. Na verdade, como a gente sabe, desde o começo, quando a gente lê lá no comecinho de Jeremias, no primeiro capítulo, né, Jeremias vai dizer, olha, quando Deus diz, por exemplo, no capítulo 1, no verso 4, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu separei e designei profeta às nações, mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ou seja, Jeremias não estava muito interessado naquilo que Deus preparou para a sua vida. E quando ele vê tudo o que aconteceu, peraí, eu estava bem tranquilo lá na minha caminhada, talvez eu tivesse... Jeremias tinha condição, até pela sua família, o seu histórico, de ter um futuro mais, vamos dizer, promissor. E agora ele diz, sabe, Senhor, desculpa usar a expressão aqui, Senhor, parece que o Senhor me trollou, né? Parece que o Senhor, de alguma maneira, me levou por um caminho que eu não sei por onde é que eu entrei. E aí, o que acontece? Quando a gente não entende a realidade da vida e dos caminhos de Deus, preste atenção, ouça bem, a gente quer, consciente ou inconscientemente, se livrar de Deus. Por quê? Porque essa é a realidade. Aquilo que a gente tem na cabeça, aquilo que a gente entende que é o motivo que nos leva a adorar, a celebrar, a cultuar, a ser comunidade da fé. Quando a gente é sincero e olha a realidade da vida, você fala, isso é doideira, isso é loucura. Por isso que tanta gente, quando olha os religiosos, especialmente aqueles mais exaltados e efusivos, dizem, esse pessoal é tudo doido. E, num certo sentido, são mesmo. Mas o que é interessante é a gente ver, eu acho espetacular isso, como a Bíblia lida com isso. E fala de maneira aberta, direta, transparente. Jeremias diz, Senhor, mas tem um negócio que eu preciso dizer aqui. O Senhor me trouxe por esse caminho, eu não estou entendendo nada. Eu me senti, sabe aquela brincadeira, assim, vamos brincar de cobra cega, ou cabra cega, né? Põe uma venda ali, e Deus pega puxando você pela mão, e agora, onde é que você está? Não sei, né? Eu não sei, Jeremias está nessa situação. E aí, diante desse cenário, ele diz o seguinte, ó, eu tentei me livrar disso, eu tentei sair fora. Ele diz assim, ó, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Essa coisa de Deus nos levar para uma realidade que, do nossa perspectiva, soa como uma espécie de santo engano divino, e que a gente nessa caminhada não consegue enxergar nada e tenta se livrar, mas quando Deus está presente na noite mais escura e incompreensível da vida, tem algo dentro de nós que diz, olha, o caminho é por aqui. Você já sentiu aquela convicção, aquela certeza diante de tudo? Você não sabe por quê, por alguma razão eu sabia que eu precisava ir por ali. É uma coisa meio parecida com isso. E aí ele diz, eu nem queria mais ser profeta, mas eu não consigo, tem um
fogo dentro de mim. Bendito o fogo de Deus que atua no coração de pessoas que não podem entendê-lo, mas são suavemente levadas por Ele conforme os propósitos soberanos e tantas vezes inescrutáveis do Senhor. Mas quando a gente lê isso, quando eu li isso, eu fiquei meio em crise. Eu falei, que coisa esquisita, afinal de contas, Deus é o Deus de toda a verdade. Deus joga limpo. Deus não tem carta na manga. Então por que Deus não apresenta a verdade nua e crua? Aliás, eu tenho visto pessoas que durante a vida parece que eles se apropriaram assim dessa coisa ligada à verdade, aquilo que representa a essência mais fundamental da fé. E eles têm exatamente esse perfil, né, de chegar e eu tenho que dizer as coisas como elas são, eu falo a coisa realmente aqui na cara, a coisa tem que ser desse jeito. Curiosamente, não é assim tantas vezes que Deus age. Parece que nesse caminho de verdade revelada do Senhor, aliás, lembre-se, Jeremias é um profeta. Então ele tem a palavra do Senhor que é trazida. Então a função dele é revelar, é trazer luz, é trazer esclarecimento, palavra divina que interpreta a realidade e a vida. Mas curiosamente, esse caminho divino ele é um pouco mais sutil, peculiar e diferente. Por quê? Porque quando a gente, vamos assim dizer, pensa em falar e explicar a verdade, simplesmente como uma coisa abstrata que tem a intenção de convencer o entendimento, essa verdade ela é meio manca. Eu acho tão bonito perceber que Efésios 4,15 diz que a gente deve seguir a verdade em amor. E é interessante que se a gente se aproxima da verdade sem essa conexão de coração e de amor, a verdade, na verdade, se torna um perigo. Ela é perigosa. Muitas vezes, a maior parte dos crimes mais perversos da humanidade foram feitos em nome da verdade. A verdade pode se tornar simplesmente uma arma. Curiosamente, a verdade segundo Deus, da sua palavra revelada, ela é sutil porque ela é pedagógica, ela é didática, ela quer ensinar coisa que a gente nunca iria aprender se a gente não passasse pela noite escura do grito que diz: maldito o dia em que eu nasci. Essa verdade divina é muito mais do que um conceito. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade é pessoal, ela tem um tom peculiar. E essa verdade misteriosa, ela trabalha a nossa vida com profundidade. E aí a gente vê como é que Jeremias é cuidadosamente trabalhado por Deus para ser um profeta que não só traz palavras, mas que é profundamente mexido e trabalhado na sua interioridade diante de Deus. Eu estava lendo, estudando com mais atenção esse texto, e aí eu descobri um negócio muito impressionante, especial. Porque os caminhos insondáveis de Deus, Deus no seu contato com o seu povo, e eu acho bonito porque quando Deus fala do relacionamento com o seu povo, é um negócio onde a verdade encontra o amor. Por isso, Deus vai dizer, por exemplo, para Israel: o teu Criador é o teu marido. A figura da linguagem que a gente vai encontrar de Cristo Jesus com a sua igreja é exatamente o noivo e a noiva. É exatamente esse casamento do Cordeiro, é toda essa linguagem cheia de vida, de elemento entremeado, onde a verdade e o amor são embalados juntos para comunicar a realidade de Deus. E aí, onde é que você vê isso com mais força? Nas próprias palavras dos profetas. A gente vai ver isso, sabe onde? No livro de Oséias. O livro de Oséias, ele trabalha
essa situação difícil um pouco antes de um momento parecido com o de Jeremias, quando foi a queda do Reino do Norte. E Oséias vai falar o seguinte, que o povo de Deus é como uma mulher perdida que se corrompeu no nível máximo e se tornou absolutamente prostituída em todos os níveis, e que Deus vai lá atrás dela, né, para trazer de volta aquela que agora deve reconhecer e voltar. Ela é comprada de volta, né, ela vai chamar o Senhor de meu Baal, de meu marido, para se livrar dos outros Baalins. E quando a gente olha o texto talvez mais fundamental, extraordinário, que menciona sobre isso aparece em Oséias capítulo 2. E deixa eu ler aqui para a gente poder observar a profundidade disso. Oséias capítulo 2, Deus vai falar com a realidade de Israel afastada e vai dizer o seguinte, diz o texto: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho, e começa a dizer tudo que esse resto desse amor divino vai fazer para trazer o povo de volta. Sabe a coisa mais impressionante? Você viu que a gente olhou lá em Jeremias? Quando Jeremias diz, Deus, o Senhor me enganou, me persuadiu, o Senhor me seduziu. A mesma palavra, numa forma verbal um pouquinho diferente, é usada em Oséias 2:14, quando o texto vai dizer, eu vou atraí-la. É numa espécie de atração profunda para levar ao deserto, para tratar com um afeto, um carinho, um amor impressionante. O que a gente descobre aqui? Que quando a vida é pautada por falta de genuinidade, ela vira um teatro. Ela vira uma coisa falsa. Ela é o elogio da mentira. Por isso que tantas vezes os profetas ficam revoltados com o tipo de culto que eles estão vendo. Mas quando do outro lado a gente simplesmente começa a constatar a realidade, que a gente chama de verdade, a partir de nós mesmos, com a nossa pretensa visão objetiva das coisas, a gente acaba fazendo dessa suposta verdade um reino de opressão a partir do meu desejo inconsciente de domínio sobre os outros em nome de alguma coisa que parece ser a expressão da verdade. No agir divino existe uma coisa que é tipo uma brincadeira de um pai. Sabe quando a pessoa ama o outro e ela gosta de brincar com a pessoa? Existe uma espécie de ação extraordinária, de uma brincadeira, numa espécie que eu gosto, não sei que palavra usar, me ajude. Será que é um tipo de sedução? Será que é uma santa trollagem? Será que é uma brincadeira celestial? E assim que Deus trata a nossa vida. Pode doer, pode fazer gritar, maldito dia que eu nasci, pode ser no momento mais difícil da história. Deus chega e a gente sente esse relacionamento pessoal profundo, transformador, terapêutico e poderoso. E a gente não sabe como diz, Senhor, parece que o Senhor me enganou. Senhor, como é que o Senhor veio me trazer aqui? Então a gente vai descobrir como Deus se revela. E aí eu descobri por quê que nesse texto, que não dá para entender. Porque quando Jeremias fala o que está acontecendo com a sociedade, e quando ele expressa o seu coração, a gente diz, pessoal, fechem o templo, acabem com tudo, agora é só dor, é só lamento, não há o que fazer, porque de dor nós estamos a perecer. E o que eu encontro em Jeremias 20? Que coisa! Não só ele mantém a sua esperança em Deus, mas ele vai dizer para a gente, no meio dessa dor, dessa suposta ação de santo engano divino, ele vai dizer no verso 13,
cantem ao Senhor. Uau! Louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Ele acha fôlego na manifestação da dor maior do seu coração. Quando a coisa parece apertar, curiosamente, é hora de cantar. Mas a gente só consegue cantar quando Deus, do jeito dele, nos leva por caminhos inusitados que pareceu pra gente que ele só queria enganar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. E que esse santo engano com o fogo que arde dentro de você sejam hoje elevados para a glória de Deus, no momento de adoração que só pode entender quem encontrou verdade e amor no coração. Amém. Olá, nesse momento especial da IBNU, durante essa nossa celebração, eu quero convidar você a participar dos projetos que a IBNU tem sustentado, tem apoiado ao redor do mundo todo. Temos projetos na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, aqui no Brasil, aqui em São Paulo e em tantos lugares. É por isso que você, nesse momento, pode ser essa ferramenta muito útil para que esses projetos possam continuar crescendo e novos projetos possam acontecer, de forma que mais pessoas sejam amparadas, ajudadas, cuidadas através da bênção que você pode ser. Vamos então, nesse momento, aproveitar isso para ofertar aqui na IBNU. Esse dinheiro com certeza será usado para os recursos que a IBNU tem sido bênção ao redor do mundo todo. Que Deus te abençoe. Domingo na IBNU. Agora, na IBNU presencial em São Paulo, nós teremos 2 momentos de adoração, 2 momentos de reunião. O primeiro começará às 9h30. Será um culto dedicado a Deus conforme a nossa tradição mais histórica. Nós vamos cantar hinos conhecidos, vai ser um momento mais adequado para aqueles que estão acostumados a adorar a Deus nessa maneira histórica tão bonita. E depois, às 11h15, nós teremos a nossa celebração mais contemporânea, com cânticos assim que também são muito especiais e, portanto, nós vamos ter 2 oportunidades para que as pessoas possam vir adorar a Deus em 2 momentos especiais. Então você está convidado, ou 9h30 para quem quer chegar mais cedinho e gosta de um hino que fala da história da fé, ou aqueles que querem chegar um pouquinho depois, às 11h15, para a nossa celebração que nós já estamos fazendo há um bom tempo. Deus abençoe, você está convidado, seja você também IBNU. Eu tenho um convite muito especial para você. Eu trabalho na Conexão faz bastante tempo. A Conexão é muito importante, é o cartão de visita da IBNU, porque todas as pessoas são recebidas e acolhidas ali. Então, e nós estamos recebendo muitos visitantes. E eu gostaria de convidar você para vir participar com a gente. Você que gosta de receber pessoas, de servir um cafezinho, de conversar, vem conversar comigo e vem participar da Conexão. Atenção, atenção, uau, o estudo das Escrituras, da Palavra de Deus e da teologia da IBNU está arrebentando a partir agora do mês de abril. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer um estudo online, você tem que estar conectado. E esse estudo online vai ser Igreja Bíblica Relevante. A
A igreja pode ser até bem bíblica, mas de um jeito que ninguém entende. A igreja pode ser até relevante onde ela está, mas será que a relevância tem base na Bíblia ou é outra coisa? Como é que a gente consegue ser uma igreja fiel, fundamentada e que faz diferença no mundo à nossa volta? Vão ser aulas especiais, você precisa estar conectado para fazer parte desse momento que vai deixar você para lá de radiante no nosso estudo sobre igreja bíblica relevante. Mas isso não é tudo. Nós vamos também tentar entender como é que a gente aprende a boa teologia. Teologia tem que ser diferente. Na verdade, é teologia e Bíblia. Bíblia e teologia em sintonia. Então nós vamos estudar uma teologia bíblica fundamentada com aquilo que realmente faz diferença. Olha, são aulas fenomenais, extraordinárias, você não pode perder. Aí, toda quarta e quinta, esses cursos vão estar acontecendo na IBNU online e você está convidado, intimado a fazer parte desses cursos muito especiais. Anota aí na sua agenda agora, pega o celular aí, aproveita esse momento, porque dia 21 de abril, às 14 horas, nós temos mais uma edição do Integre Games. O que é o Integre Games? Como que você não sabe ainda? É uma tarde muito especial, onde nós nos juntamos para jogar jogos juntos. É um momento para trazer toda a família, é um momento para trazer amigos, é um momento para trazer até aquele que você não gosta, para ganhar dele no jogo e poder se divertir. Gente, é uma tarde muito especial, onde a gente consegue fazer essas conexões tão importantes com várias pessoas ao redor da nossa IBNU, pessoas que são dos nossos relacionamentos, e criar um grupo de pessoas que, depois de passar uma semana tão corrida, com tantos afazeres, vão recarregar a energia para, claro, poder enfrentar mais uma semana. E nessa edição nós temos novidades. Nós vamos ter campeonatos acontecendo, não só de jogos de tabuleiro, mas também campeonatos de jogos digitais. Então vem com a gente! Olá a todos, meu nome é Daniel Moser, eu sou médico urologista e eu venho aqui fazer um convite a todos vocês. No dia 27 de abril, às 10 horas, nós estaremos reunidos para tratar um assunto bastante interessante, um contraponto entre fé e ciência. Quando a cura é segura? Nesse encontro trataremos assuntos bastante relevantes, de doenças, caminhos para o tratamento, para a cura, aspectos físicos e espirituais desse mesmo assunto. Espero todos vocês lá. Queremos agradecer a sua participação na celebração online da IBNU. A IBNU tem feito todos os domingos uma celebração focada no ensino da palavra, com momentos de adoração, também momentos de testemunho e oportunidades de você contribuir com o reino. E te dou mais uma oportunidade agora. Divulgue esse conteúdo, espalhe nas suas redes sociais para os seus amigos, através dos seus contatos no WhatsApp. Pegue aqui o link da celebração no YouTube, distribua. Também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ativando o sininho para receber as notificações, e também nas nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook, onde nós postamos muitas coisas referentes às atividades da IBNU, os projetos missionários e como você pode contribuir sendo um agente ativo do Reino de Deus. Então, Deus o abençoe. Semana que vem, às 9h30, estamos aqui de novo. Eu só existo para o teu louvor, mil versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode
coração é só pra te dizer.